Querido, para quem ainda não vi, para quem está nos acompanhando de casa, na live, glória a Deus por mais esse momento, por mais esse dia. Nós cremos que o Senhor irá nos agraciar com aquilo que Ele tem para falar conosco nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus, para que a gente já esteja preparado também para falar com Ele, né? Nossos tempos de oração aqui nas quartas-feiras têm sido tempos muito preciosos, né? Eu tenho ouvido realmente testemunhos de algumas pessoas, eu tenho vivido isso também, de como o Senhor vem falando aos nossos corações nesses tempos de oração. Quando nós buscamos, né, o Senhor fala. A gente muitas vezes, não estou ouvindo Deus falar, não sei o que fazer. A gente não está buscando, porque quando a gente busca pela presença do Senhor, o Senhor, Ele fala. Amém? Então vamos meditar na palavra do Senhor, no texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Capítulo 15 de 1 Coríntios, obrigada, Dé. Versículo 58. Que diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Que palavra tremenda. Jamais o nosso trabalho no Senhor será improdutivo. E nós hoje vamos falar aqui sobre sinais de quem permanece em Cristo. Esse texto aqui ele vem dizendo que Paulo vem orientando a igreja de Corinto para que eles permaneçam firmes no Senhor, para que nada os abale e que eles tenham consciência, plena consciência, de que nada do que eles fazem para o Senhor, nada que eles entregam no altar do Senhor é em vão, é inútil, é improdutivo. E isso nos ensina muito. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, mesmo que a gente não esteja vendo coisas palpáveis ou físicas, nada disso volta vazio. Isso é promessa de Deus, é palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui alguns sinais do crente, do cristão, que tem permanecido em Cristo e que tem sido produtivo na obra do Senhor. Esse que permanece em Cristo, nós vamos aqui refletirmos juntos. Permanência e constância são muito difíceis, não são? Tudo que é sobre ser constante, não é difícil? É fácil ser constante em hábitos saudáveis? Não é fácil. É fácil a gente ser constante quando você estou fazendo aí a faculdade, estou no meu último ano. E às vezes eu preciso dedicar um pouco mais de tempo para o estudo. Paulo terminou, né, Paulo, TCC, tempos atrás aí. Foi fácil ser constante nisso. A Sandra até se arrepiou ali. Eu vi ali ela dando um glória, porque ele já acabou. Então, não é fácil a gente ser constante. Não é fácil a gente ter essa permanência. É algo que vai contra a nossa humanidade, que é preguiçosa, né? A gente quer deixar para depois. A gente quer fazer as coisas com uma velocidade no nosso tempo, enfim. E a gente está vivendo um tempo também em que tudo é muito passageiro. Tudo é solúvel demais. Tudo é fast, tudo é rápido. Então, a gente vive esse tempo em que tudo é muito passageiro, tudo é muito solúvel, os relacionamentos são muito solúveis, as pessoas casam já para testar. Tem gente que nem casa, tem gente que se junta para testar, se der certo, casa. Aí, a hora que casa, separa, não é? É bem assim, fica morando junto 10 anos. Acho que deu certo, vamos casar agora. A hora que casa, separa. Então, tudo é muito solúvel, fica nessa coisa do, se não der, a gente troca, porque a gente tem muita opção. Né? A gente tem muita opção, então, se não dá certo, a gente vai trocando. E aí, permanecer e ser constante
Parece que é algo que não... Gente, eu vou ter que parar a pregação, porque eu estou muito feliz com quem eu estou vendo entrar ali. Glória a Deus, que bênção. Estamos felizes de ver vocês. Glória a Deus. Que a igreja agora quer cumprimentar. Glória a Deus. Para quem não está na live, não está entendendo nada, depois os meninos vão ter um trabalho para cortar. É uma família muito querida que há muito tempo nós não vemos. Glória a Deus. E a igreja inteira levantou para cumprimentar, então eu precisei parar. Para quem está na live aí não está entendendo nada. Glória a Deus. Benedito e a família, estamos muito felizes por vê-los, viu? Então vamos retomar aqui sobre então o que nós estávamos falando. Nesse tempo então de coisas muito rápidas, solúveis e que passam, ser constante acaba sendo um desafio cada vez mais difícil. Não é verdade, gente? Ou é só eu que tenho essa dificuldade? Só eu que entrei na academia e estou pedindo a Deus para me fazer manter. Fiz até um plano de 1 ano. Amiga, fiz um plano de 1 ano para ver se eu tenho dó do dinheiro, pelo menos. Então, é muito complicado a gente ter essa constância. E a permanência, tem aí uma diferença entre permanência e constância. A permanência, ela significa você estar num lugar físico, né? Eu permaneço nesse lugar, eu permaneço nesse lugar físico, emocional, espiritual. É sobre permanecer num lugar, ficar, ser perseverante, sem se importar com as circunstâncias. Um exemplo disso são algumas pessoas que estão em Israel e que eles permanecem lá a despeito das circunstâncias. Eles não querem sair dos seus países, alguns tiveram a oportunidade de sair, mas eles querem permanecer naquele lugar físico. Para eles, a constância é nossa estabilidade, sermos seguros e confiantes na execução daquilo que precisa ser feito. Então, a permanência e a constância, embora elas tenham uma diferença aí no significado da palavra, elas precisam andar juntas. Né? Para que nós possamos ser constantes, nós precisamos permanecer. E é isso que a gente vai, então, estar refletindo aqui um pouquinho. A gente tem muita pressa nos resultados, não é? A gente quer ver a mudança rápida, instantânea. Em geração que come miojo, é difícil esperar, né? Quando eu vejo uma receita na internet, às vezes, aí fala lá, meu Deus, é de um dia para o outro que tem que esperar. Eu quero comer agora, quero fazer para comer agora. Então, a gente tem uma dificuldade de esperar. E a gente começa a deixar de lado alguns costumes porque a gente não quer esperar. Porque a grande maioria das coisas que são boas, a grande maioria das coisas leva tempo. Né? Então, se demora, a gente já desiste. E a paciência da gente logo se acaba. Né? Porque se a gente não vê uma vantagem ali imediata, a gente não prossegue. Mas continuar, manter-se firme, permanecer, são sinais de maturidade. São sinais daquele que é maduro com Cristo. Porque aqui nós estamos dando alguns exemplos da nossa vida cotidiana, mas o propósito do que a gente está falando aqui é sobre a nossa vida espiritual, do nosso trabalho com o Senhor. Então, permanecer e ser constante é sinal de quem é maduro com Deus, de ter um relacionamento com o Senhor, de que não, como o texto que nós lemos aqui, nada nos abala. As coisas não nos tiram do lugar em que nós precisamos estar. E então, nesse sentido que a gente vai refletir sobre o que Paulo está ensinando. Permanecer firme, sem que sejamos abalados, sendo dedicados ao serviço do Senhor, conscientes do que o que a gente está fazendo não é improdutivo. O que nós estamos fazendo aqui é eterno. É eterno, não é passageiro. Não é algo que você faz e logo se acaba. Você pode fazer a melhor refeição do mundo para a sua família. Eles vão comer, se alegrar, vai ter memória afetiva, mas se acaba. Mas o que nós estamos fazendo para o Senhor é eterno.
Glória a Deus por isso. Não é a permanência nem a constância que nos salva. Quem nos salva é Cristo. É a graça dele que nos salva. Mas permanência e constância é sinal de quem é salvo. Quem é salvo é constante e permanente no Senhor. Então, nós vamos ver aqui, então, esses sinais de quem tem permanecido em Cristo. E o primeiro deles, eu falei sobre isso já no último domingo que eu preguei. O André até estava me vendo digitar lá, ele falou, você vai falar de obediência de novo? Falei, vou, Deus está mandando, eu vou obedecer, não é? Deus está mandando falar, eu vou fazer. Então, sobre obediência. Não vamos falar só sobre obediência hoje, mas a obediência aos mandamentos do Senhor é um sinal de alguém que é salvo e que tem permanecido em Cristo. Obediência precisa ser marca na vida de um cristão. Se a gente vive em desobediência, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está fora do lugar. Lá em 1 João 3, o versículo 24, vai dizer assim: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Então, aquele que obedece aos mandamentos, nele permanece e ele em nós. Então, nós permanecemos quando nós obedecemos. Quando nós somos resgatados pela salvação em Jesus e amamos a Deus, obedecer vai se tornando algo natural na nossa vida. Vai se tornando algo que faz parte do nosso viver. Não é mais um peso, não é mais algo que precisa ser feito de uma maneira legalista ou religiosa. Obediência é uma resposta de amor. É uma resposta ao amor que eu provei do Senhor. Ela não é uma opção, ela é a única saída. Então, obediência na vida do cristão não é opção. Eu vou ver se esse mandamento aqui eu obedeço. Esse aqui sim, esse não, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E aí a gente vai achando que a gente tem escolha em relação a algumas coisas e outras não. Não é opção. Obedecer a Cristo é a única saída que nós temos. Se nós queremos viver uma vida debaixo da graça dEle, se nós queremos viver uma vida debaixo da bênção do Senhor, se nós queremos espalhar o amor de Jesus, obedecer é a única saída que nós temos. E é sinal de que nós fomos salvos. É sinal de que nós estamos permanecendo em Cristo. Lá em 1 João, no capítulo 5, está falando justamente isso que nós acabamos de dizer aqui. Que a obediência para quem é salvo não é pesada. Não é algo que é difícil. Eu não estou dizendo também... entendam porque assim, fica até contraditório, né? Eu não estou dizendo que é fácil, mas também não é difícil. Porque não é pesado. Porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus que nós podemos trocar esses fardos com Jesus. Ele fala, olha, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Ele nos coloca o jugo dele que é leve. Então não é pesado quando nós obedecemos ao Senhor. Pode ser desafiador. A gente precisa ser constante para obedecer. Mas quando a gente dá esse passo e a gente obedece, a gente entende que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer. E nós temos a garantia que Ele está conosco. A garantia de que Ele vem junto. Porque quando a gente desobedece, a gente está por nossa conta. A gente está com nossa própria força, no nosso próprio braço. E aí a gente está lascado. Aí a gente vê também que quando nós somos desafiados pela tentação, pelo pecado, a desobedecer o Senhor, se torna muito difícil a gente resistir, porque o pecado e a desobediência, a tentação, ela traz uma satisfação momentânea. Não é algo que seja ruim totalmente. Há uma satisfação no pecado. Há um prazer no pecado. E a gente se rende a esse prazer. Coloca esse prazer no trono do nosso coração. E é por isso que a gente acaba cedendo
ao pecado e essa desobediência. Não é simplesmente por decisão de rebeldia a Deus. É porque o pecado ele traz um certo prazer. Agora, queridos, você já teve essa experiência, eu tenho certeza absoluta, eu já tive essa experiência. E o Espírito Santo vai trazer ao teu coração lembrança agora de um momento em que você resistiu à tentação. Em que você disse não, você tinha tudo para pecar. Tinha tudo, o circo estava armado. E você disse não, eu não vou fazer isso. O prazer momentâneo que você perdeu ali naquele momento não se compara à satisfação de ter feito aquilo que você devia ter feito. Aquela sensação de ter, Senhor, obrigada por ter me guardado, por eu não ter aberto a minha boca, por eu não ter caído nessa cilada, por eu não ter ido por esse caminho, por eu não ter me envolvido com essas pessoas, por eu não ter feito isso que eu estava prestes a fazer. Obrigada, Senhor. A satisfação de obedecer é muito maior do que a satisfação momentânea que o pecado traz para nós. É muito maior. Lidar com as consequências do pecado é mais difícil do que lidar com a obediência. É muito mais difícil. As consequências, elas são bem prolongadas. E normalmente o prazer e a satisfação é rápido. E a consequência, ela é prolongada. E é por isso que Paulo fala: permanecei firmes e que nada vos abale. Que nada tire vocês do foco daquilo que o Senhor está te chamando. Com certeza, quando ele está falando aqui, ele não está falando apenas de dificuldade, de ser abalado por falta de recurso, porque isso nos abala. Ou ser abalado por conflitos na família, porque também nos abala. Mas ele está falando também sobre tentações e pecado. Com certeza, porque o pecado e as tentações, elas são também algo que vem para nos tirar dessa constância, dessa permanência. Então, para que a gente lembre que permanecer, já falei isso aqui outras vezes, mas permanecer em Cristo não significa a gente não pecar nunca mais, mas significa a gente se lavar sempre, voltar para essa fonte de água viva sempre. Gente, o cristão que consegue ficar nesse lugar de pecado, alguma coisa está muito errada, porque olha o que está escrito em 1 João 3,6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. 1 João 3,6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Você pode repetir isso comigo? Vamos juntos? Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Não está. E essa palavra está aqui, ela é muito interessante, porque quem está em Jesus não está no pecado. Não é possível estar em Jesus e estar no pecado, é incoerente, não combina, é água e óleo. Estar em Jesus e estar no pecado é algo que não dá certo, porque estar em Jesus significa estar enxertado na videira verdadeira. E estando enxertado nessa videira, não há como nós estarmos no pecado. Então, como que a gente vai estacionar no pecado, deixar ele chegar e ficar, se nós estamos em Cristo? Não tem como parar e ficar no pecado, porque o pecado na vida do crente, na vida de quem é salvo, ele é um acidente de percurso. A gente peca, nós pecamos. Todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Todos, não tem exceção. Somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Mas aquele que é salvo, aquele que é resgatado, não permanece no pecado. Não dá para ficar lá. Não dá para morar, gente, no pecado. Não dá para fazer casa, cabana lá dentro e ficar confortável. A gente passa, cai, isso dói. Precisa doer, se não está doendo mais, acorda. Se o pecado não tem mais doído na sua vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O Espírito Santo não está mais, você não está mais ouvindo o Espírito Santo, porque ele fala.
Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o pecado não está mais trazendo dor, alguma coisa está muito errada. A gente precisa voltar para este lugar de arrependimento. O pecado, então, na vida do cristão, não pode ser uma escolha voluntária. Aquele que foi salvo não vai ter uma blindagem, mas não vai suportar ficar no pecado, vai lutar bravamente para que a sua vida não seja marcada por esse pecado, para que você não fique no lugar. E eu fico pensando que o pecado, eu lembro de uma frase que a Júlia usou numa pregação, não vou lembrar agora. Qual foi, Júlia? Se você lembrar aí, você fala. Mas era uma frase que falava alguma coisa nesse sentido, de que o pecado é algo que Deus mais odeia. Então, como que eu vou ficar neste lugar onde Deus mais odeia? Como que eu, como cristão, como salvo, vou estar neste lugar onde Cristo não está? Porque o pecado e Deus não coabitam. Então, não há como nós estarmos em Deus e em pecado. Então, em sã consciência, gente, nenhum crente vai ficar onde Deus não ficaria. Não é verdade? Em sã consciência, nós não ficaríamos em um lugar onde Deus não ficaria. E o pecado é um lugar que Deus não está. Nós falamos, então, aqui de um primeiro sinal que aquele que tem permanecido, tem sido constante e apresenta, e que é a obediência. Obediência é sinal de permanência e constância. E um outro sinal é andar como ele andou. Se eu tenho andado como Jesus andou, é sinal de que eu tenho permanecido. Olha porque lá em 1 João 2:6, diz assim: aquele que afirma que permanece nele, olha isso. Você afirma que você permanece em Jesus? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Ponto. Ai, agora está fácil, né? Agora subiu o nível. Então, se nós afirmamos que permanecemos nele, devemos andar como ele andou. E, gente, vamos lá. Se parece com a forma que Jesus andou, a forma que você tem andado? Como foi que ele andou? Como foi que Jesus andou? Quando você olha para você tem andado como ele andou? Porque isso é um sinal de constância, é um sinal de permanência. Como foi que Jesus andou? Vamos ver. Ele andou de maneiras assim maravilhosas. Se a gente ficasse aqui dizendo todas as coisas que são exemplos para nós da forma como Jesus andou, talvez esse culto não acabasse. Mas a gente vai ver aqui algumas delas só. Primeira coisa, Jesus, ele andou por essa terra sendo perdoador. Jesus, ele foi perdoador. Aqueles que se achegavam nele eram perdoados. Aqueles que se arrependiam eram perdoados. No entanto, os fariseus olham para Jesus e falam: quem é este que até perdoa pecados? Jesus andou sendo perdoador. E nós? Somos? Ou a gente alimenta a raiva, dá papinha, dá leitinho para ela, e aí a gente vai aumentando, dá até feijoada às vezes, vai aumentando essa ira que vai ficando dentro da gente, vai guardando mágoa e amargura e se tornando uma pessoa amargurada, endurecida. Porque é isso que a falta do perdão faz conosco. Sabe, nesse final de semana, eu estive lá no Congresso de Mulheres da ICT, e foi uma bênção que Deus fez ali. E o nosso tema lá era sobre propósito, sobre viver o propósito de Deus. Mas foi tão lindo o que Deus fez, porque Deus nos levou por um caminho de cura antes de entendermos o propósito. Porque não adianta a gente ficar falando de propósito se a gente está doente por dentro, se a gente está adoecido na alma.
adoecido no coração, adoecido no espírito. É preciso cura e ela está disponível para nós. E passa pelo perdão. Passa pelo perdão. E quando a gente começa a perceber, a gente tem tantas coisas que nós precisamos dar esse perdão. Tem gente que usa a frase, né, liberar perdão, como se fosse um trem mágico, assim, né? Que você fizesse, liberasse, e abrisse um portal. Eu não sei bem como é que funciona esse negócio de liberar perdão. Mas eu sei que existe um processo de perdão. Existe um processo de perdão e eu já precisei passar por ele algumas vezes na minha vida. E ele é muito difícil. Só que vai chegando um momento em que você vai entendendo que aquilo que você reivindica, aquilo que você quer, é tão pequeno. E você abre mão da sua justiça própria e deixa que o Senhor tome a frente, tome o cenário. E aí você abre a gaiola e descobre que quem saiu de dentro foi você, e não quem você perdoou. Quem fica preso dentro de um lugar sem o perdão é alguém que fica aprisionado ali nos seus próprios direitos, não é? Nos seus próprios direitos. E aí, Jesus andou sendo perdoador. E a gente está andando assim? Será que a gente tem andado dessa maneira? Ou a gente está devolvendo na mesma moeda? Ou querendo ver só as coisas acontecerem por vingança, muitas vezes? Gente, tem cristão que é vingativo, viu? Tem cristão vingativo. Às vezes a gente ouve cada coisa que é de arrepiar. Mas tem gente vingativa. E mais o perdão, ele é a marca de quem anda com Jesus. Se você está andando como ele andou, você tem permanecido nele, você é perdoador como ele é. Isso é sinal de novo nascimento. Quando a gente nasce de novo, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E a gente anda como Jesus andou. Tem mais uma outra coisa que eu quero falar sobre a forma como Jesus andou. Ele andou sendo pacificador. E nós? Ô negócio difícil esse trem de pacificar, não é? É difícil. Porque a tendência do ser humano é entrar no rolo, é entrar na maledicência, é entrar e é gostar do zum, 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 do trelelê. É a tendência do ser humano. De qualquer um. Tem gente mais, tem gente menos. Às vezes é uma fraqueza. E tem gente que é especialista em botar fogo no parquinho. Tem gente que é especialista. Às vezes o negócio nem está tanto, a pessoa põe fogo no parquinho, quer ver a coisa pegar fogo. Quando pensamos em Jesus nesse sentido, dá para imaginar Jesus fazendo isso? Jesus nesse zum, 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 nesse trelelê com os discípulos? Dá para imaginar? Não dá para imaginar Jesus fazendo isso. Jesus é pacificador. Se dizemos que temos permanecido nele, devemos andar como ele andou. E ele andou sendo perdoador, pacificador. E essa questão toda de não conseguirmos pacificar situações é falta de maturidade. É uma falta de maturidade espiritual que a gente precisa admitir muitas vezes, se render aos pés de Jesus e dizer: Deus, olha para mim, ter coragem, igual o salmista, e dizer: sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, entra, Senhor, vê se há em mim essa especialidade de botar fogo no parquinho, de ser essa pessoa que não pacifica, de ser essa pessoa que não perdoa. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me. Nós podemos fazer isso. Isso é sinal de maturidade. Quando a gente admite uma fraqueza, por pior que ela seja. Esses dias eu conversei com uma pessoa e ela disse assim para mim: Renata, eu tenho inveja. É difícil alguém falar isso, não é? Eu tenho inveja. E eu disse para ela, eu falei: olha, é corajoso da sua parte dizer isso. E esse é o primeiro passo para que você seja curado. É o primeiro passo quando a gente admite. Isso é sinal realmente de maturidade.
E a maturidade nessa área é aquela pessoa que tem a palavra branda. O que Provérbios fala a respeito disso? Que a palavra branda, ela desvia o furor. É o pacificador, aquele que tem a palavra sábia, no momento certo, desvia o furor. Isso é sinal de maturidade, é sinal de quem tem permanecido enxertado na videira. E o último ponto aqui que nós vamos falar sobre quem permanece nele deve andar como ele andou. Falamos que é perdoador, é pacificador. E nós vemos também que Jesus deixou um mandamento. E qual foi o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se tem alguém, gente, que sabe amar Jesus. Jesus, ele sabe amar com um amor que nós nunca veremos outro igual. Nenhum amor é como o dele. Nenhum amor se compara ao dele. Nenhum amor é sacrificial como o de Jesus. Nenhum amor. Se tem alguém que tem moral para falar de amor, é Jesus. Se tem alguém que pode nos ensinar sobre amor, é Jesus. E Jesus, ele andou em amor o tempo todo. Até as broncas que ele deu eram em amor. Até os puxões de orelha que Jesus dava era em amor. Tudo que Jesus fazia era em amor. Ele andou em amor e ele diz para que nós também andemos em amor. E a gente precisa colocar isso como prioridade na nossa vida. A gente está vivendo uma era de egoísmo. Uma era em que a gente olha só para o nosso umbigo, para aquilo que a gente quer. Para aquilo que é bom para nós. E a gente fica muito incomodado quando o nosso desconforto ele é mexido de alguma maneira. E às vezes o Senhor está mexendo no ninho. Está deixando desconfortável mesmo algumas coisas. Porque Ele quer que a gente aprenda a voar. Ele quer tirar a gente desse lugar. Que muitas vezes a gente fica ali parado. Não cresce. Quer ficar num ninho confortável. E Deus está mandando a gente ir. Esse ninho fica desconfortável e a gente não entende. E Deus está mandando gente para a gente cuidar e a gente não entende. Mas isso me atrapalha. Essas pessoas, sabe, consomem minha energia, meu tempo, e a gente vai ficando irritado. E é Deus mexendo no nosso ninho, deixando desconfortável para que a gente possa voar, para que a gente aprenda a sair do lugar, para que a gente aprenda a servi-lo, para que a gente aprenda a ser útil no reino dele. É isso que ele está fazendo. Amar como Jesus amou. Ele amou e andou em amor o tempo todo. E a gente, está andando como ele? Estamos andando em amor? Andando como ele andou? E aí a gente podia ficar aqui, né? Porque ainda ele estendeu a mão a quem necessitava. Isso é sobre amor. Jesus foi manso e humilde de coração. Quantas coisas a gente podia ainda falar sobre andar como ele andou. Mas vai ficando essa reflexão para nós aqui. Do que é permanecer em Cristo. Os sinais de quem permanece em Cristo. Sinais de que eu tenho sido constante em Deus. Se eu tenho sido constante, eu obedeço. Eu fujo do pecado, eu fujo da tentação. Se eu tenho sido constante, permaneço em Cristo, eu ando como Ele andou. Eu ando como Jesus andou. Lá em 1 João 4:13, nós já vamos concluir, diz que nós sabemos que permanecemos em Cristo, nós sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. O entendimento de que o Espírito Santo habita em nós muda tudo, gente. Muda tudo. Leva a gente a permanecer, não nos deixa vacilar, ser abalados. Porque nós compreendemos que nós somos a habitação. Essa compreensão, essa plena consciência muda tudo, muda o nosso status. Quando eu entendo que eu sou a habitação do Espírito Santo.
permanecer em Cristo leva a gente para um nível mais alto. A gente não vai entrar na presença de Deus, nós vamos permanecer na presença de Deus. Você não entra na presença de Deus quando você entra na igreja. Você não entra na presença de Deus quando você está em adoração ou no louvor. Você não entra na presença de Deus quando você está em oração. Você está na presença de Deus. E essa consciência nos leva para outro nível. Nos leva para um nível de que nós vamos compreendendo de que nós somos esse templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, porque tem coisa que nós não faríamos aqui na frente dos irmãos da igreja. Tem coisas que nós não falaríamos na frente dos irmãos da igreja. Tem coisa que nós não pensaríamos, mas a gente faz, a gente fala e a gente pensa diante do céu inteiro. E isso não nos abala. Não nos abala fazermos todas as coisas que às vezes a gente faz escondido, mas a gente faz diante do céu, diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores. E isso não nos abala. A consciência da permanência na presença de Deus muda a forma de encarar como você age, como você faz, como você fala, como você pensa. Muda tudo. Porque você entende que você está desnudo na presença de Deus. Não tem como esconder. Não tem, gente. Não há como esconder. Na presença dEle, tudo aquilo que nós somos está ali, escancarado. Então, permanecer e ser constante. Não se deixar ser abalado pelas circunstâncias, nem ser levado pelo pecado. Significa compreender a sua identidade em Cristo. Que você está em Cristo. Que Ele está em você. Que Ele habita em você. Então vamos viver enxertados nele. Enxertados na videira. Não faz isso uma vez ou outra só, sabe? Não trata Jesus como aquilo que a gente falou lá no começo. Como uma dieta que a gente, de vez em quando, começa e volta, vai e volta, vai e volta. Ou não trata Jesus como um hábito saudável, como a gente falou lá no começo, que às vezes é tão difícil de manter constante. Não trate Jesus dessa maneira que você só volta quando percebe que precisa de novo. Ou começa de novo quando você percebe que o calo aperta. Trate Jesus como prioridade. Permaneça nele. Seja constante. Sabendo que nada do que você faz para Ele, todo o seu trabalho, ainda que ninguém reconheça, ainda que a sua liderança não reconheça, que os pastores não reconheçam, que sua família não reconheça, que ninguém reconheça, todo o nosso trabalho não é vão nele. Tudo aquilo que a gente faz não volta vazio, a gente está fazendo para o Senhor, que é eterno. Tudo o que nós fazemos, Ele precisa ser o centro, o alvo, o foco. Ele é suficiente. Queridos, Jesus é suficiente. E Ele tem tudo o que a gente precisa. E é por isso que a gente precisa permanecer nele. Ele tem tudo o que a gente precisa. Nele a gente encontra toda a fonte de vigor, de frescor, de renovo, de águas vivas. É nele que nós precisamos nos refugiar. Quando você pecar, corre para Ele. Quando você se sujar, vai para a fonte. Se lava de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não foge dele. Corre para Ele. O Senhor está aqui, com a mão estendida para nós. Desejoso de nos posicionar e nos manter constantes nele. Amém? Vamos nos colocar em pé?